A maioria das pessoas passa a vida acreditando que as nações ascendem e caem por causa de eleições, revoluções ou decisões tomadas por líderes poderosos em público. Mas quanto mais você se aprofunda na história financeira moderna, mais percebe uma verdade perturbadora. O mundo em que você vive, sua taxa de hipoteca, sua dívida nacional, o valor de sua moeda, sua liberdade financeira, foi moldado não em parlamentos ou palácios presidenciais, mas em salas silenciosas nas quais você nunca entrará. Salas cheias não de políticos, mas de banqueiros. Não de eleitores, mas de credores. Não de debates públicos, mas de contratos privados. Porque durante os últimos 2 séculos, o sistema financeiro que governa a sua vida não foi construído por governos. Foi construído por uma família. Uma família que transformou dívida em império, que financiou reis e derrotou impérios, que nunca precisou de exércitos porque controlava algo mais poderoso: crédito. Para entender como uma única família chegou a moldar o sistema financeiro global, precisamos voltar a um gueto judeu em Frankfurt, no final do século XVIII. Mayer Amschel Rothschild não nasceu na riqueza, nasceu na restrição. Judeus na Alemanha Imperial enfrentavam leis severas, proibidos de possuir terras, excluídos da maioria das profissões, confinados a áreas específicas. Mas havia uma profissão que restava: finanças, empréstimos, câmbio. E Mayer Rothschild tinha um talento para isso. Ele começou como comerciante de moedas raras, cultivando relacionamentos com nobres alemães que colecionavam antiguidades. Mas rapidamente percebeu algo crucial. Moedas antigas eram interessantes, mas o verdadeiro poder estava em algo muito mais moderno: dívida soberana. Porque príncipes e reis precisavam de dinheiro. Para guerras, para luxos, para manter poder. E estavam dispostos a pagar juros generosos por isso. Então Mayer começou a emprestar. Pequenas quantias no início. Mas com 5 filhos brilhantes, ele viu uma oportunidade que ninguém mais havia explorado. Ele enviaria seus filhos para 5 capitais financeiras mais importantes da Europa: Frankfurt, Londres, Paris, Viena, Nápoles. Cada filho estabeleceria uma casa bancária, e juntos formariam uma rede. Em 1815, a Europa está exausta. Napoleão Bonaparte acabou de ser derrotado em Waterloo, mas décadas de guerra devastaram o continente. Impérios precisam reconstruir. Exércitos precisam ser desmobilizados. E há um problema: os cofres estão vazios. É nesse momento que os Rothschild emergem como a família bancária mais poderosa da Europa. Não porque controlam territórios, mas porque controlam algo mais valioso: a capacidade de mover capital através de fronteiras mais rápido que qualquer governo. Enquanto exércitos levavam semanas para receber ordens, os Rothschild tinham um sistema de correio privado, pombos-correio e mensageiros que transmitiam informações financeiras em dias. Quando a Batalha de Waterloo terminou, Nathan Rothschild, em Londres, soube do resultado antes do próprio governo britânico. E usou essa informação para fazer fortuna no mercado de títulos. Mas mais importante que qualquer negociação individual foi o que aconteceu depois. Governos de toda a Europa, falidos pela guerra, precisavam de empréstimos massivos. E para quem eles recorreram? Aos Rothschild. Porque os Rothschild não eram apenas um banco. Eram 5 bancos coordenados, capazes de sindicalizar empréstimos em escala que nenhuma outra instituição podia igualar. Eles financiaram a reconstrução da Áustria, da Prússia, da França, da Grã-Bretanha. E estabeleceram um padrão. Governos europeus tornaram-se estruturalmente dependentes de crédito privado. E os Rothschild eram os principais fornecedores. Aqui está a mecânica que você precisa entender. Antes dos Rothschild, empréstimos soberanos eram locais e fragmentados. Um rei pedia emprestado de um banqueiro em sua própria cidade, garantindo com terras ou impostos futuros. Se não pagasse, o banqueiro tinha pouco recurso além de pressão local. Os Rothschild mudaram isso completamente. Eles criaram um modelo de dívida soberana transnacional. Um governo não pegava emprestado de um banco. Pegava emprestado de uma rede de investidores em múltiplos países, com os Rothschild atuando como intermediários. Os Rothschild emitiam títulos, papéis que prometiam pagamento futuro com juros. Esses títulos eram vendidos a investidores ricos em Londres, Paris, Viena, Amsterdã. O dinheiro fluía para o governo,
e os Rothschild ficavam com uma comissão. Mas mais importante, eles controlavam os termos, controlavam as taxas de juros, controlavam os cronogramas de pagamento e controlavam o acesso. Se um governo quisesse refinanciar dívida existente, precisava manter boas relações com os Rothschild. Se quisesse emitir novos títulos, precisava da aprovação dos Rothschild. Porque os Rothschild não eram apenas banqueiros, eram guardiões do crédito europeu. E crédito é poder. O que torna a estratégia Rothschild tão engenhosa é que eles nunca tomaram lados permanentes. Durante as guerras napoleônicas, eles financiaram ambos os lados. Napoleão precisava de fundos, os Rothschild em Paris ajudavam a arranjar. A Grã-Bretanha precisava de ouro para financiar Wellington. Nathan Rothschild em Londres fornecia. Isso não era traição, era lógica de negócios. Porque para um banqueiro, o que importa não é quem vence a guerra. É que ambos os lados precisam pagar por ela. E a dívida sobrevive aos regimes. Quando Napoleão caiu, a França ainda devia. Quando monarquias foram restauradas, elas herdaram dívidas. E os Rothschild sempre cobravam. Isso criou algo extraordinário. Neutralidade lucrativa. Os Rothschild não eram franceses, nem britânicos, nem austríacos. Eram transnacionais. Sua lealdade era ao capital, não a bandeiras. E isso lhes dava vantagem sobre qualquer banco nacional. Eles podiam mover dinheiro através de linhas de guerra, através de bloqueios, através de fronteiras fechadas, porque tinham família em todos os lados. E família, nesse contexto, significava infraestrutura. Na década de 1820, os Rothschild estavam financiando não apenas governos, mas projetos de infraestrutura massivos, ferrovias, canais, minas. Eles não apenas emprestavam dinheiro, possuíam participações e usavam influência política para garantir que esses projetos recebessem apoio governamental. Um exemplo: a ferrovia na França. O governo francês queria expandir transporte, mas não tinha capital. Os Rothschild financiaram a construção, receberam direitos de operação e garantiram que regulamentações favorecessem suas linhas sobre concorrentes. Resultado: lucros massivos e controle sobre infraestrutura crítica. Isso se repetiu em país após país: Áustria, Itália, Rússia. Em todos os lugares o padrão era o mesmo. Governo precisava de capital. Rothschild fornecia e, em troca, recebia não apenas juros, mas influência estrutural sobre desenvolvimento econômico. Eles não apenas financiavam o crescimento, eles possuíam o crescimento. E isso transformou a família em algo além de banqueiros. Eles se tornaram arquitetos da modernidade europeia. Mas a influência dos Rothschild não se limitava à Europa. Na década de 1830, eles começaram a expandir para as Américas, financiando governos recém-independentes na América Latina e investindo em títulos dos Estados Unidos. E quando a Guerra Civil Americana estourou em 1861, ambos os lados precisavam de financiamento externo. O governo da União emitia títulos, a Confederação tentava o mesmo, e banqueiros europeus, incluindo os Rothschild, avaliavam qual lado apoiar com base não em ideologia, mas em probabilidade de pagamento. A União tinha a economia industrial mais forte, maior base tributária e melhor crédito. Os Rothschild apoiaram o Norte. E a Confederação, isolada financeiramente, eventualmente colapsou não apenas militarmente, mas economicamente. Isso demonstra algo crucial. No século XIX, guerras eram vencidas não apenas em campos de batalha, mas em mercados de títulos. E quem controlava acesso a esses mercados controlava destinos de nações. Os Rothschild não decidiam sozinhos, mas eram árbitros críticos. E isso lhes dava influência política que rivalizava com a de qualquer monarca. Agora, é importante esclarecer algo. Os Rothschild não eram onipotentes. Não controlavam cada banco, cada governo, cada decisão. Mas estabeleceram um modelo que se tornou padrão. O modelo de dívida soberana intermediada por bancos privados transnacionais. Antes dos Rothschild, governos pediam emprestado localmente ou saqueavam territórios conquistados. Depois dos Rothschild, governos emitiam títulos em mercados internacionais, com bancos privados atuando como intermediários e investidores globais fornecendo capital. Esse modelo ainda domina hoje. Quando um país emite dívida,
não está pegando emprestado de um banco. Está pegando emprestado de mercados globais, fundos de pensão, seguradoras, bancos centrais estrangeiros, investidores institucionais e grandes bancos de investimento, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, atuam como intermediários, exatamente como os Rothschild faziam. Eles estruturam os títulos, definem os termos, vendem aos investidores e ficam com comissões. A mecânica é idêntica. Apenas a escala mudou. E aqui está a consequência que você sente hoje. Quando seu governo se endivida, ele está entrando em um mercado moldado por estruturas que datam do século XIX. Um mercado onde credores privados têm influência sobre política fiscal. Onde agências de classificação de crédito, herdeiras intelectuais dos avaliadores de risco que os Rothschild empregavam, determinam quais países podem pegar emprestado barato e quais pagam juros punitivos. Onde refinanciamento de dívida depende de manter confiança de investidores internacionais. E onde qualquer país que desafie esse sistema enfrenta isolamento financeiro, não através de invasão, através de exclusão dos mercados de crédito. Os Rothschild não inventaram dívida soberana, mas industrializaram, globalizaram e transformaram em sistema autossustentável. Um sistema onde governos precisam perpetuamente de mais crédito para pagar dívida existente. Onde crescimento econômico depende de acesso a mercados de capitais. E onde a classe financeira que intermedia essas transações acumula riqueza e influência geracionais. A família Rothschild hoje não tem o mesmo poder absoluto que tinha no século XIX. Não porque perderam riqueza, mas porque o sistema que criaram se multiplicou. Agora há dezenas de dinastias bancárias, centenas de bancos de investimento, milhares de fundos operando sob a mesma lógica. Mas a arquitetura permanece. E a arquitetura é mais importante que qualquer família individual, porque a arquitetura determina como o capital flui, quem tem acesso, em que termos e quem lucra. Os Rothschild construíram a estrada. Outros agora dirigem nela. Mas a estrada ainda leva ao mesmo lugar, a um mundo onde dívida é estrutural, onde governos dependem de credores privados e onde cidadãos comuns carregam o peso através de impostos, inflação e austeridade. Você não precisa acreditar em conspirações para reconhecer padrões. E o padrão é claro. Aqueles que controlam crédito controlam destinos, não através de força, através de dependência. Então, quando você ouve que seu país está endividado, pergunte-se: endividado com quem? Quando ouve que taxas de juros estão subindo, pergunte: quem decide isso? Quando ouve que a austeridade é necessária, pergunte: necessária para quem? As respostas remontam a estruturas construídas há 2 séculos, por uma família que entendeu algo fundamental. Você não precisa conquistar nações se pode financiá-las. Você não precisa de exércitos se pode controlar acesso ao crédito. E você não precisa de coroa se pode emprestar a reis. Os Rothschild nunca governaram oficialmente, mas moldaram o sistema que governa todos nós. E esse sistema ainda está aqui, maior, mais complexo, mais difundido, mas fundamentalmente inalterado. A engenharia da dívida que eles aperfeiçoaram é agora o alicerce da ordem financeira global. E você vive dentro dela, trabalha dentro dela, paga dentro dela. Quer reconheça ou não, a história não se repete, mas as estruturas que a moldam, sim. E se você não entender quem cria essas estruturas, estará sempre reagindo ao mundo em vez de antecipá-lo. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu lhe mostrarei onde procurar.